Carta aos Efésios, capítulo 6. Nós estamos dando continuidade àquilo que o Espírito Santo quer nos falar a respeito de família. Começamos pela manhã e agradecemos a Deus porque temos a plena convicção de que Ele tem um cuidado especial com a nossa família. Abriram? Carta aos Efésios, capítulo 6, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 4. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Não trabalharão inutilmente, nem gerarão filhos para a infelicidade, pois serão um povo abençoado pelo Senhor, eles e os seus descendentes. Antes de clamarem, eu responderei. Ainda não estarão falando e eu os ouvirei. Isaías, capítulo 65, é o que nós estamos suplicando a Deus. Nós estamos aqui reunidos para dizer ao nosso Deus que a nossa vida tem significado. Jesus nos prometeu uma vida abundante. Nosso trabalho tem como finalidade dar sustento para as nossas famílias, não trabalharão inutilmente. Nós somos um povo abençoado, ou seja, recebemos os cuidados, todos os cuidados necessários do nosso Deus. E isso alcança os nossos descendentes. Antes de clamarem, eu responderei, e ainda não estarão falando, e eu os ouvirei. Vamos orar na certeza de que as nossas famílias vão ser motivo de grande alegria para cada um de nós. Nossos filhos, nós já temos a base que o Espírito Santo lançou no primeiro século, em que, vocês lembram, nós comentamos de manhã, no Império Romano, os pais tinham uma autoridade ilimitada sobre seus filhos, podiam escravizá-los, podiam vendê-los, podiam decidir sobre a sua vida e sobre a morte. Vocês vejam que texto que o Espírito Santo colocou para a cultura romana naqueles dias. E nós agradecemos porque sabemos que veio na medida certa. Então, eu e você vamos dizer, nós somos um povo abençoado. Essa bênção alcançou nós e os nossos filhos, no poder do Espírito Santo, no nome de Jesus. Falamos salmos, hinos e cânticos espirituais ao Senhor. Damos sempre graças a Deus em tudo. E submetemo-nos uns aos outros no temor a Cristo. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos porque vemos o teu poder, a tua misericórdia, fazendo com que a nossa passagem aqui pela terra seja inútil, não tenha significado. Nós te louvamos porque tu valorizas a nossa vida, através do teu Filho Jesus Cristo, nós passamos a ter uma nova existência, propósitos diferentes, vidas transformadas, e essas vidas também repercutem na vida dos nossos filhos, que é certamente o maior empreendimento que tu nos deixaste aqui na terra. Nenhuma realização pessoal, profissional, financeira se compara com a realização que tu nos dás através dos nossos filhos. Faça com que cada um de nós invista tudo o que for necessário, tudo o que for possível nesse sentido. Que a igreja ela seja atenta, cuidadosa com as suas crianças, que vão em breve ser adolescentes, jovens e adultos, que
tem o poder de transformar uma sociedade que precisa urgentemente da intervenção do Espírito Santo, da ação do Espírito Santo que se revela nas pessoas através do Teu Filho Jesus Cristo. Abençoa, Senhor, porque nós podemos declarar aqui que nós somos um povo abençoado, não porque nós mereçamos, não porque sermos capazes de obter isso pelos nossos esforços, mas é única e exclusivamente fundamentados na Tua graça, na Tua misericórdia, de que todo bom, tudo de bom, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem de Ti, e nós queremos Te suplicar, possamos usufruir isso nas nossas famílias, no poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Como é bom a gente ler Isaías, né? Quando 700 anos antes de Jesus ter nascido, já dizia que as pessoas vêm aqui na Terra, não é para sofrer. Drummond de Andrade, ele falava que a gente vinha aqui só para sofrer, não é? Mas a palavra, em contrapartida, ela coloca que você veio aqui para ter uma vida com qualidade. E quando nós pensamos em vida com qualidade, é interessante prestarmos atenção ao documento que Deus colocou para nós na carta aos Efésios. Dentro de uma cultura totalmente diferente daquilo que o cristianismo queria imprimir no coração das pessoas, naquilo que o cristianismo estava fazendo na sociedade, um impacto tão grande, enfrentando o maior império, o maior poder que já passou pela terra. Politicamente, o poder do Império Romano. É bom saber que nós não vamos trabalhar inutilmente. Mas se nós quisermos meditar a respeito dessa proposta divina, que estamos aqui para uma vida abundante, que Jesus nos prometeu, o primeiro aspecto que está sendo colocado para nós agora, no contexto de família, nós já vimos pela manhã que Deus quer que nós sejamos pessoas cheias do Espírito Santo, falando salmos, hinos e cânticos espirituais, muda o padrão da sua fala, muda o padrão da sua comunicação, dando sempre graças a Deus em tudo. Respeite todas as autoridades que existem na sua vida, começando pelos seus próprios pais. E aí depois ele fala que através dessa ação do Espírito Santo, nós vamos ter esposas que conseguem transformar os seus maridos pela oração. Submissão aí é a oração, a intercessão. E homens que amem as suas esposas como Cristo amou a igreja, que coloquem em primeiro lugar as necessidades, a atenção, o afeto que a sua esposa precisa. E agora então ele vai falar conosco sobre filhos e pais. Dever dos filhos. Nem todos que estamos aqui somos pais, mas todos somos filhos. É óbvio, né? Qual é o nosso dever? Então a palavra coloca, obedecer aos pais, porque isso é justo. É interessante que em qualquer civilização que você for, em qualquer época da história da humanidade, você vai ver que sempre existe um costume, existe uma moral, uma ética, em que os pais devem obedecer os filhos. E às vezes em situações que escravizam os próprios filhos, extremas, como nós vimos no Império Romano. Como em algumas tribos indígenas do nosso próprio país, que uma criança que nasce com defeito, ela pode ser excluída, pode ser tirada da sua vida. Mas o que nós estamos vendo aqui é que Deus quer que eu e você estejamos sendo filhos e vivendo com justiça. Agora, como é possível você ser justo, você ser coerente, você ser uma pessoa obediente aos seus pais? Então, por isso que ele fala, é justo no Senhor. Como é que você viu seu pai hoje? Qual o respeito, qual a obediência que você teve com ele? Qual a lembrança que passou pela sua mente? É uma hora da gente pensar, né? Como é que isso foi feito? Por quê? Porque nós sabemos que isso é possível ter um contato verdadeiro com meu pai e com a minha mãe, que aqui está falando pais, quando eu faço isso através da presença de Jesus na minha vida. E quando Jesus morre na cruz, entra na minha vida agora, depois que eu o recebi pelo poder do Espírito Santo, arrependimento e a fé em Jesus, então agora eu sou uma pessoa justificada. Agora eu posso realmente pensar em obedecer meu pai e minha mãe. Senão é impossível. Senão eu faço por medo.
Senão eu faço uma questão cultural, uma questão moral e ética, mas não espiritual. Então, primeira orientação, isso é justo, obedecer ao Senhor. Honrar é mais do que obedecer. Honrar é você amar, é você respeitar, é você pedir, Senhor, eu quero amar o meu pai, eu quero compreendê-lo, eu quero respeitá-lo, eu quero fazer com que ele seja realmente uma pessoa importante na minha vida, independente do procedimento dele. Porque às vezes é complicado você aceitar um pai na sua vida. Então hoje é bom a gente refletir. Independente como meu pai agiu comigo, diante de Deus eu sou uma pessoa justificada, fui lavado pelo sangue de Jesus, então agora eu respeito meu pai e minha mãe no Senhor, através de Deus, através do poder do Espírito Santo. Então, justo, honrar. E o terceiro aspecto, benefícios. Não é que nós queremos trocar nada com Deus, porque com Deus nós não trocamos. Diante de Deus nós só podemos receber. A gente vive muito uma sociedade, uma vida de mérito, né? Meritocracia. Mas diante de Deus não existe mérito, irmãos. Quando o salmista chegou diante de Deus e falou, Senhor, o que eu posso te dar por tudo bem que o Senhor tem me feito? Ele falou assim, depois ele refletiu, o Espírito Santo tocou no coração dele, ele chegou à conclusão, Senhor, eu vou continuar recebendo os cuidados que tu tens comigo. Então, quando nós pensamos nos benefícios que nós vamos receber por sermos pessoas obedientes, pessoas que amamos os nossos pais, independente de como eles tenham agido conosco, hoje é o momento de você refletir isso, você passar aqui para frente, deixa o passado lá. Então, ele diz assim, você vai ter benefícios, longevidade e qualidade de vida. Então, quantos problemas seriam evitados? Quantos desastres não aconteceriam? Quantas frustrações, quantas dependências seriam prevenidas? Porque você obedecer pai e mãe é prevenção. Quantos relacionamentos que lá no futuro vão dar problemas tão graves na sua vida sentimental, emocional, física. Então nós agradecemos a Deus porque obedecer, honrar, vai trazer como consequência benefícios de prosperidade, de longevidade, qualidade de vida, prevenção de todas as áreas da minha vida, física, emocional, espiritual, financeira, todos os aspectos da minha vida ficam na prevenção de Deus, no cuidado de Deus. Então o que nós vamos pensar hoje? Senhor, eu quero obedecer, eu quero honrar meu pai e minha mãe. Muitas vezes não é muito fácil. Nós sabemos que nós podemos pensar nisso e hoje você faz porque você sabe que você vai fazer isso pelo poder de alguém que transformou o seu coração, transformou a sua vida, de alguém que colocou consciência dentro de nós e que nós somos totalmente dependentes dele. E ai de nós quando achamos que nós estamos no controle da situação. É fracasso, é decepção, é frustração muito breve. E como é que nós temos que nos comportar agora diante dessa realidade? Qual é o papel fundamental que nós podemos ter? Como é que você começa a obedecer? Como é que você honra seu pai e sua mãe? Como é que você está debaixo da prevenção divina? Porque Deus quer abençoar filhos. Como é que nós fazemos isso? Qual é o ponto de partida? O que eu posso daqui para frente fazer todos os dias? Orar pelo meu pai, pela minha mãe. Se estiverem vivos, é lógico. Se já partiram, você não precisa orar por eles. Você só pode agradecer porque ele passou pela vida de vocês. Mas nós que temos pais vivos, todo dia nós temos uma responsabilidade. Todos os dias temos a responsabilidade. Todos os dias temos a responsabilidade de orar por eles. Vocês já viram como é que Jesus vai sempre por esse caminho? Ele viu a multidão perdida, desorientada, sem realização espiritual. Ele falou, olha, peçam a Deus, roguem ao Senhor da Seara que mande mais ceifeiros. E eu, a partir de hoje, você, se não estava fazendo isso, nós vamos continuar fazendo o quê? Orando pelos nossos pais. Já partiram? Agradeça a Deus porque Ele passou na sua vida. Segundo, agora vem o dever dos pais.
Vocês viram que interessante? Por que quando fala de filhos, vai para o lado bom, né, de você obedecer, de você amar, de você ser bem-sucedido, as coisas não vão dar certo para você, as coisas vão melhorar para a sua vida, para você, para os seus filhos, para os descendentes. E quando chega para nós pais, fala assim, não irritem os seus filhos. Não é estranho isso? Pais, não irritem os seus filhos. Fica meio indignado, não fica? Por que será que começa pelo negativo? Vocês. O que vocês acham? Porque é muito, muito frequente. É algo impressionante. Como que nós não conseguimos ser pais de acordo com o coração de Deus? E quando nós não o fazemos, nós irritamos os nossos filhos. O que irrita mais um filho? Fale. Você chega do trabalho, você vai ver se a casa está limpa, você vai tentar preparar o jantar, o homem vai querer tomar um banho, vai querer ver o jornal dele. O que irrita mais um filho? Falta de atenção. Vocês acham que nós damos a atenção que os nossos filhos precisam? Pense um pouquinho. O trabalho está antes dele. Se você estiver no teu serviço e o teu filho ligar para você, você atende no celular? Atende ou não? Provavelmente não. Provavelmente não. Quando fica doente? Não, você está doente. Teu filho está lá, resolveu ligar para você. Você está lá consultando. O que você faz? Depois você liga. O que você teria que fazer? O que eu teria que fazer? Nós temos que fazer. Filho, que legal que você ligou. Que bom que você ligou. Porque não existe ninguém mais carente na face da terra que ser humano. E se você quiser saber o extremo de carência, é filho. Então, como é que nós irritamos os nossos filhos? Não dando a atenção que eles pleiteiam, que eles exigem, que eles querem. Aí você pode falar, mas agora, pastor, eu vou sair daqui com uma culpa que não tem tamanho. Nós vamos aqui para ter culpa. Nós vamos aqui para resolver questões. Não é o que Deus falou? Eu quero começar com vocês para vocês terem uma vida abençoada. Então, o nosso Deus não fica lembrando do nosso passado. Nós é que lembramos do nosso passado e tem mais um outro lá que gosta de lembrar do nosso passado. Mas Deus não. Deus quer que você hoje tenha uma conduta diferente, que eu tenha uma conduta diferente. Filho tem o primeiro lugar na minha vida, depois da minha esposa tem que ser meu filho. Não é o meu trabalho, não são os meus negócios. Falta de atenção, não é? Que mais? Nós perdemos muito facilmente a paciência com eles. Existe um autor americano, quando ele escreveu um livro, ele tinha 25 anos de experiência cuidando de crianças. E nesses 25 anos ele fala assim, eu coloquei aquilo que eu tive que fazer na minha casa, o que eu tive que fazer na minha casa. Então ele diz que nós, em vez de começarmos pelo contato visual, pelo contato físico, pela atenção concentrada, nós começamos pela correção. Quando os nossos filhos fazem alguma coisa errada, nós vamos começar pela correção, pela disciplina. Nós tínhamos que fazer um retrospecto e pensar, será que eu dei toda a atenção que ele precisava? Será que fiquei olhando quando ele estava brincando lá? Será que eu percebi que ele estava chamando a atenção, fazendo a maior confusão na igreja, ou em casa, ou no mercado, e muitas vezes o que ele está falando, o que ele está me perguntando se eu o amo? Será que eu fiz esse questionamento? Não é que necessariamente seja sempre assim, mas muitas vezes a criança está fazendo algumas coisas assim para te chamar a tua atenção, e você nem percebe, você já vai corrigindo. Vocês lembram daquele tempo que as mães pegavam a criança pela orelha dentro da igreja? Eu quero saber qual dessas crianças está na igreja hoje, viu? Hein, Nair? É difícil, né?
Elas não ficam na igreja. Na igreja a mãe puxava a orelha dela porque não deixava ela dar uma voltinha na igreja. Então nós estamos aqui para dizer: Senhor, eu quero ser um povo abençoado. Eu quero que a minha família possa contribuir para uma sociedade diferente. Eu quero ver a nossa cidade de Dracena com uma grande prevenção de criminalidade infantil, juvenil, uma grande prevenção de drogas, mas nós temos que investir nessas crianças. E começa pelos pais. E é interessante que a Bíblia então fala: irritação, é ridicularizar o filho. Você ridiculariza porque ele fez uma coisa errada, você dá a risada dele. Tem pai que chama o filho de burro. Se é burro é porque é filho de... É isso aí, irmãos, é sério. Na Coreia do Sul, o filho está indo mal na escola, eles contratam um professor particular para ele ser um bom aluno e ele passar pelaquela fase. No Brasil, ô moleque, você não estuda? Você não vai brigar com a professora, né? Porque não aprendeu. Nós não temos essa capacidade de entender que nós nos irritamos facilmente, nós ridicularizamos, nós comparamos. A Bíblia tem situações seríssimas em que um filho era privilegiado pela mãe e outro filho é privilegiado pelo pai. Isso deu uma confusão tão grande no mundo em que nós vivemos. Vocês sabiam que nós sofremos as consequências de erros cometidos por Abraão? E nós chamamos, e ele é chamado, realmente ele é nosso pai da fé, né? Mas ele cometeu erros que nós poderíamos evitar de cometê-los. Quando você tem 2 filhos, agora me diga qual é o pai, qual a mãe que pela sua capacidade pessoal é capaz de cuidar com a mesma atenção, com o mesmo amor, todos os filhos. Alguém aqui pode levantar a mão aqui? Não pode. Nós temos questões de afinidade, às vezes com um filho é mais fácil, às vezes um filho se comunica mais, ele chama mais atenção, então você acaba dando mais atenção para ele. Então nós temos que suplicar para Deus, só suplicando para Deus, para que a gente possa enfrentar esse empreendimento, que é o maior empreendimento que existe na face da terra para um ser humano. Não existe outro maior, é ter filhos. Bom, todos vocês sabem disso, depois que tem um filho, muda totalmente a sua vida. E nós louvamos a Deus porque nós podemos refletir um pouquinho sobre isso. É muito pouco, né? A palavra diz assim que nós temos que criá-los, não irritá-los, em primeiro lugar, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Então só dá certo se você criar os seus filhos. A palavra criar aqui quer dizer, você cuida física, emocionalmente, espiritualmente, você alimenta o seu filho. E depois fala, instrução, é você que tem a responsabilidade de instruir. E é interessante uma coisa que vocês têm que prestar, nós temos que prestar atenção. Quando ele fala, pais, não irritem os seus filhos, ele está falando de uma forma muito especial para os homens. Hoje de manhã eu comentei com vocês que o Dia dos Pais ele não tem muito valor, a sociedade não valoriza tanto assim, né? Tanto é que o comércio vende muito menos no Dia dos Pais que no Dia das Mães. É verdade ou não? Mas eu achei interessante as nossas crianças hoje. Quantas vezes elas falaram do pai, né? Então Deus está mudando as coisas. Está dizendo que realmente é muito importante que nós prestemos atenção no pai, figura masculina. E que Deus nos abençoe, que a gente assuma essa responsabilidade. Então você que é o homem, você que é o esposo, você que é o pai, pense seriamente, porque é através de você que Deus vai fazer grandes milagres na sua vida. Se nós fizéssemos uma escala de hierarquia, você tem não de poder, não de função, não de importância de valer mais. Que é, pai e filho têm o mesmo valor, são eternos, têm a mesma importância, mas têm funções diferentes. Então você começa por quem? Deus Pai. Depois vem quem? Deus Filho. Depois vem quem? Espírito Santo. E depois vem quem? A igreja administrando para nós a palavra, ensinando para nós a palavra, ensinando-nos a ser pessoas mais dependentes de Deus na oração, ensinando-nos a importância de estarmos juntos, da comunhão. E depois vocês sabem quem que vem? Vem o pai, vem o esposo, né? Primeiro esposo. Que o ideal é que o esposo seja primeiro esposo para depois ser pai.
E a gente inverte essas coisas. Vamos usufruir as bênçãos. O que temos prometido em Isaías? Não vamos trabalhar inutilmente. Nosso trabalho vai ser para a glória de Deus. Você vai trabalhar, você vai ganhar o teu sustento, para que a sua família seja uma grande bênção. Não para acumular fortunas, não para ser importante, não para ser o melhor profissional da cidade e na tua família está tudo errado. Não é para isso. Nós estamos aqui para dizer, Senhor, o meu trabalho é para glorificar o teu nome e o meu trabalho é para cuidar dessas crianças, dessa família. Então diz assim, não trabalharão inutilmente, porque o trabalho que não rende dividendos para a família não vale nada, irmãos. É ilusão, é sofrimento. Nem gerarão filhos para a infelicidade. Então os nossos filhos é para nós sermos o quê? Felizes. Pois serão um povo abençoado. Vamos nos colocar em pé? Somos um povo abençoado pelo poder do Espírito Santo em nome de Jesus para cuidar das nossas famílias. E tragam as crianças, né? Tragam as crianças todo sábado. Todo sábado a igreja está tendo um compromisso diante de Deus de investir nas crianças da nossa cidade. Não é só da igreja, não. Domingo, ao sair, a Heloísa, né? Desse tamanho. A Heloísa chegou, pastor, ó, aqui está a Ana Paula. É Ana Paula? Ana Paula. A Ana Paula veio comigo, eu trouxe a Ana Paula. Falei, glória a Deus por isso. A Heloísa, desse tamanho, né? 5 anos, 7 anos. Lá na saída, foi lá me cumprimentar e falou, pastor, eu trouxe a Ana Paula. E a Ana Paula, feliz da mundo, foi uma das que cantou mais forte aqui. Que bênção, né? Você saber que você está prevenindo uma criança de entrar numa vida totalmente errada. E se nós fizermos isso de 0 a 6 anos, irmãos, é decisivo. O que você faz de 0 a 6 anos é algo que depois, para você conseguir resgatar lá no futuro, é muito difícil. Não é isso? Então vamos orar. Agradecer a Deus. Mais uma vez agradecemos a Deus pela vida de cada um de vocês. Luizinho, Deus abençoe, né? Faz tempo que a gente não se vê, né? Nosso pediatra aí. Gosta muito de crianças, né? Você veio no dia certo, né? E a Larissa. Vamos agradecer a Deus, Senhor, porque nós somos um povo que pode ser muito mais abençoado do que nós já somos. Nós já somos, mas Isaías, capítulo 65, é muito interessante, fala do céu, mas a gente começa a usufruir o céu. Não trabalharão inutilmente, não gerarão filhos para a infelicidade, mas serão um povo abençoado pelo Senhor, ele e os seus descendentes. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos pela Tua palavra e suplicamos que Tu nos deis a tranquilidade, a serenidade para cada dia mais investir na vida dos nossos filhos. Qualquer que seja a circunstância que eles estejam atravessando, que nós possamos ser companheiros inseparáveis dos nossos filhos, onde quer que nós estejamos prontos para ouvi-los, prontos para criá-los na disciplina do Senhor, prontos para instruí-los na palavra de Deus, porque essa é a missão do Pai, instruir os seus filhos na palavra de Deus, que essa palavra seja lida em casa todos os dias diante dos nossos filhos, porque é muito triste nós estamos vendo muitas vezes pessoas que se dizem crentes em Jesus e passam às vezes dias sem ler a Tua palavra, Senhor. Essa palavra que Tu disseste que tinha que ser lida, que tinha que ser estudada, que tinha que ser ensinada, andando pelo caminho, ao deitar, ao levantarem, em todo momento nós devíamos estar lembrando da Tua palavra, porque quem nela medita não se desvia, não se contamina por um mundo que tem influenciado tão negativamente as nossas famílias. Abençoa-nos, Senhor, que nós possamos desligar tudo que é eletrônico. Tira, Senhor, de nós essa tendência de sermos dependentes, para que o tempo que nós tivermos seja para investir na vida dos nossos filhos. E te agradecemos por essa garantia que o nosso trabalho não será em vão e que os nossos filhos, eles estarão aqui para promover a nossa alegria, a nossa felicidade, no poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém.